Precisamos falar sobre A Noite dos Mortos-Vivos e como o filme de 114 mil dólares mudou a história do cinema. Hoje a gente conhece filme de zumbi por causa de The Walking Dead, Resident Evil, Guerra Mundial Z e filmes do tipo. Mas quase tudo que a gente entende sobre zumbi surgiu em 1968 com o filme chamado A Noite dos Mortos-Vivos. E eu não vejo quase ninguém falando sobre esse filme e isso precisa mudar hoje. Antes, zumbis eram criaturas completamente diferentes. Eles eram conhecidos pelo folclore e eles eram criaturas controladas pelo voodoo. Foi o Jorge Romero que praticamente mudou tudo isso. No filme, os mortos simplesmente começam a voltar à vida e comer carne humana. E hoje isso parece ser muito simples, mas em 1968 isso era revolucionário. O filme tinha um orçamento tão pequeno que praticamente tudo precisou ser improvisado. E tá, tudo bem, a gente tá falando de 1968, 114 mil dólares pode não parecer tão pouco assim pra época, mas ainda assim é um valor bem pequeno. Eu não vou saber fazer a correção exata aqui agora, mas não é muito dinheiro pra fazer um filme, gente. Pensa que um filme você precisa de atores, um diretor, toda uma equipe por trás para fazer um filme acontecer. 114 mil dólares, mesmo em 1968, não é nada. Tanto é que o filme tem aquele preto e branco clássico, e não é por causa da tecnologia da época, até porque filme colorido já existia há muito tempo. Foi para economizar em maquiagem. O sangue também era calda de chocolate e tinta vermelha. E assim, essas cenas de canibalismo foi algo aterrorizante pra época, foi escandaloso ter um filme desse tipo de forma comercial. E hoje talvez essas cenas não pareçam ser tão pesadas, mas naquela época mostrar canibalismo dessa forma era algo que, como eu já disse, escandaloso. E assim, até hoje, assistindo esse filme, eu fiquei com um certo nojinho assistindo as cenas, tá? Elas são realmente bem explícitas. Não é todo dia que você vê uma pessoa comendo o pé de outra pessoa. Ah, tem a cena em que eu acho que é a cena mais icônica desse filme, que é quando aquela menininha, que eu não vou lembrar o nome dela agora, ela tá lá no porão e ela se transforma. Então é uma criança zumbi ainda. Em uma época que zumbis não existiam no cinema, tá, galera? Ela tá lá no porão, a mãe dela chega e ela tá comendo o pai dela. Gente, essa cena é assim, foi chocante pra mim ver agora, em 2026. Imagina lá em 1968, que você não tinha esse gênero de cinema, você não tinha ideia do que era ser de um zumbi. A ideia me é aterrorizante de zumbis, então imagina lá em 1968 que você não tinha nada do tipo como referência. Então, assim, terrível. Ela dá umas facadas, eu diria, na mãe dela. E aqui eu vou fazer um vídeo, eu acho, falando sobre a morte de crianças na cultura pop. Porque aqui nesse filme a gente tem uma criança morta. Ela é um zumbi, ela tá morta-viva. Na cultura pop em geral, em filmes de zumbis, a gente não tem crianças zumbis. Você já parou pra pensar nisso? É muito difícil a gente ver esse tipo de coisa. Então, eu também achei muito interessante que um filme de 1968 tá fazendo algo do tipo. Também existe uma coisa muito importante nesse filme, o protagonista, o Ben. Ele é interpretado pelo Duane James.
Ele foi escolhido durante os testes e hoje isso parece uma coisa super normal, né? Graças a Deus. Mas na época não era. Então, A Noite dos Mortos-Vivos se tornou um dos primeiros filmes de terror a ter um ator negro como protagonista. E isso meio que muda a leitura do filme, porque quando a gente vai parar pra ver o final, e aqui, spoiler, talvez. Não sei se é um spoiler de um filme de 60 anos atrás, no final do filme ele morre. Ele leva um tiro porque os policiais pensam que ele é um zumbi quando ele tá lá dentro da casa. Ele tá tentando sair, ele vai ver o que tá acontecendo e ele leva um tiro. Então, é um final do filme com um negro levando o tiro da polícia. Então é meio difícil que a gente não faça a associação de que o filme é uma grande metáfora sobre o racismo estrutural, sobre a violência da polícia e esse tipo de coisa. O Medo disse que não escreveu uma metáfora sobre racismo, mas como eu já disse, vendo esse final é meio impossível que a gente não faça essa associação. A Noite dos Mortos-Vivos virou um filme extremamente icônico, porque mesmo com essa situação de ele não falar exatamente, não ser exatamente uma metáfora sobre o racismo, os filmes eles são uma reflexão do seu tempo. E também vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, então já se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa um like aqui nesse vídeo. No filme, os mortos-vivos eles surgiram por conta de uma radiação. A radiação é essa de uma nave que estava vindo de Vênus. Ela explodiu, aparentemente, na entrada aqui da atmosfera. Então, também gera essa coisa, assim, essa tensão, esse medo de radiação que eu acho que meio que vive em todo mundo desde depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, e tá ali meio que nessa época, né? Um medo do desconhecido e esse tipo de coisa. Outra curiosidade é que o Romero ele se inspirou no livro Eu Sou a Lenda. Só que enquanto as criaturas do livro lembram vampiros, o Romero fez zumbis. Nesse filme não existiria The Walking Dead, Resident Evil, The Last of Us, nem outras séries e filmes e produções icônicos da cultura pop. E agora eu quero saber de vocês, qual que é o melhor filme de zumbis já feitos? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de falar sobre cinema e cultura pop, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo, me segue nas redes sociais, @ClarityNews. Eu faço conteúdo exclusivo pra lá também, e eu acho que você não vai se arrepender.